Fala galera, beleza? Então, para quem acompanhou, no último vídeo eu tinha terminado de cortar já as peças, certo? Na verdade, algumas, né? Eu acho que lá no vídeo tinha 3 e mais essa daqui 4, certo? Então eu aproveitei que eu tinha que fazer mais essa outra pecinha, que é o que vai ali encaixado no suporte da máquina, e fiz também mais umas outras peças, porque isso daqui é MDF, certo? Ainda para finalizar isso daqui, eu preciso fazer o quê? Fazer furação no MDF para colocar um parafusinho para apertar, que é isso daqui que vai dar o travamento da máquina, certo? Então sempre tem o risco dele abrir, entendeu? Por mais que você coloque arruela e tal, ele pode abrir. Então até vou dar uma dica de como eu vou fazer aqui para não ter esse problema, certo? Então essa peça aqui, que tem esse espaçamentinho maior aqui, ela vai embaixo dessa daqui, que eu vou chamar de coluna, certo? Essa coluna vai encaixada nesse suporte, que é aquela questão que eu expliquei que eu preciso ganhar a possibilidade de descer mais no eixo Z, pela questão de eu utilizar uma tupia e não spindle, porque no spindle você consegue aproveitar toda a área do spindle. Já na tupia tem essa limitação só desse espaço, certo? Então, como eu não quero fazer alteração na altura da mesa, então eu preciso fazer isso daqui. Que com isso eu consigo descer o eixo até ao ponto que a fresa consiga cortar a madeira, certo? E o ponto de travamento vai ser bem embaixo, certo? Você pode ver que todas as CNC, industrial e tal, dificilmente você vai encontrar uma máquina que o travamento do suporte do spindle é em cima. Geralmente sempre embaixo aqui, porque isso daqui dá uma maior estabilidade, certo? Quanto mais para cima ficar o suporte e a área de rotação ficar livre aqui, isso favorece a vibração, certo? E às vezes até a própria vibração pode quebrar quebrar a fresa, certo? Então com isso eu vou ter também a possibilidade de prender bem embaixo, certo? Não vou prender com uma só, certo? A ideia aqui é o seguinte: essa vai embaixo dessa, certo? Já essas que tem essa abinha aqui, ó, que eu deixei, ela vai encaixada aqui assim, certo? Então eu tenho a possibilidade tanto de parafusar ali de baixo para cima, certo? Ou de trás para frente, e também colocar um parafusinho extra aqui de travamento, certo? Então vamos supor, então agora eu tenho a possibilidade de montar isso daqui dessa maneira, certo? Assim. Ou, como eu cortei bastante peça extra, eu também posso montar esse suporte dessa maneira, ó. Eu vou colocar mais algumas, acho que mais uma, não sei se tem a necessidade de duas, mas se eu colocasse mais uma aqui, ó, então o meu suporte ele ficaria assim, ó, certo? Então eu colo elas ou parafuso uma na outra para elas ficarem bem firmes. Então isso daqui também já me dá uma boa resistência na questão do suporte, certo? Então tem tantas possibilidades de colocar tudo junto ou colocar espaçadamente, certo? Colocar aqui, colocar uma bem atrás, certo? Que isso também, uma estando bem na frente, uma bem atrás da máquina, a questão do suporte também proporciona uma melhor estabilidade, certo? Se eu for fazer assim, a dica que eu vou dar é a seguinte, para quem quiser fazer assim também, na questão de prender aqui que você vai precisar furar, eu sugiro que você faça o seguinte: utilize um pedacinho de madeira maciça, certo? Nem precisa ser dessa largura, eu acredito que 1,5 centímetro já é suficiente. Eu vou cortar mais ou menos desse tamanho mesmo, ele vai ser colado aqui dos dois lados, certo? E nele eu vou começar a furação, vai começar a atravessar e chegar do outro lado, certo? Então madeira maciça não tem o problema que tem o MDF, porque o MDF é um material
digamos assim, prensado, certo? Então, uma vez que você fure nesse sentido aqui do material, a chance dele abrir é muito grande, certo? Talvez você consiga furar, mas na hora de você fazer o aperto do parafuso, ele vai tender a abrir, certo? Quanto mais pressão você fizer ali, maior a chance. Quando se trabalha nessa questão de furar entre a chapa, certo? De assim, não tem problema nenhum, ele é bem resistente, mas de assim, é quase certeza que ele vai abrir, certo? Então depois eu entro com os parafusos pressionando essas laterais, certo? Se for uma peça inteiriça, que eu acredito que vai ser mesmo. Então eu entraria aqui, ó. Com isso você tira a possibilidade de que o MDF abra, certo? Abra na questão de abrir no meio da chapa mesmo, certo? Então aqui eu já conseguiria o travamento, certo? Então ele vai ficar mais ou menos assim, certo? Esse daqui ele vai ficar fixo lá na coluna da máquina, certo? Então esse outro eu consigo fixar facilmente, já que agora aqui atrás vai ser madeira, certo? Utilizando parafuso mesmo. E isso me dá a possibilidade do quê? Como eu tenho a micro retífica também, e quando você trabalha com detalhe, você precisa de brocas mais finas. E é mais recomendável que você utilize a micro retífica na questão de detalhe. Principalmente fresa muito fina, 3, 2, 1,5 milímetro. Porque se você quiser trabalhar na tupi, até dá. Você precisa do redutor e tal. Mas como você precisa trabalhar com passes pequenos, digamos assim, coisa de 1 ou 2 milímetros, não compensa trabalhar com a tupi. É melhor você colocar a micro retífica, por exemplo, a Dremel é muito boa também. E fazer o recorte com ela, quando questão for de detalhe, certo? E broca fina, para evitar de quebrar. Então aqui está o outro suporte que estava lá na máquina, como eu mencionei, até tem as peças de alumínio. Talvez futuramente eu reaproveite isso daqui. Mas só quando tiver a possibilidade de fazer o suporte todo de metal. Entendeu? Que nem tá aqui a madeira e tá metal. Então não vai mudar muita coisa. Então prefiro deixar ele todo de madeira. E quando tiver a possibilidade de fazer um todo de metal, eu faço. Certo? Então aqui tá feito. O que eu vou fazer agora? Eu só preciso fazer a furação aqui, certo? Esses parafusos são o que vão fixar essa peça lá na máquina. E essa, quando já estiver pronta, ela vai ser fixada aqui, certo? Então, assim que possível, eu posto a continuação e provavelmente o suporte já vai estar terminado e colocado lá na máquina, certo? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos e a continuação desse, beleza?